Hoje o nosso papo aqui é sobre como estruturar a sua mentoria do zero. E a gente vai fazer isso combinando duas coisas extremamente poderosas, que são a metodologia científica e a inteligência artificial. Eu vou fazer aqui com vocês hoje um exercício prático de ideação e criação de uma mentoria, começando do zero até a estrutura dela inicial bem definida, até uma primeira versão. E o que a gente vai fazer aqui junto hoje se aplica a qualquer nicho. Para fazer isso, a gente vai seguir um mapinha mental que eu construí aqui para o nosso encontro de hoje, para que a gente possa ter total clareza do processo que a gente precisa seguir para conseguir transformar ideias que a gente tem em produtos que realmente podem ser vendidos. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente começar a bater esse papo. A primeira coisa que eu quero que você lembre um pouquinho aí é das suas aulas de metodologia científica. Lembra quando você ia para assistir as aulinhas, fazer um TCC na faculdade, ou ia fazer um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa do tipo? O que acontece na prática é que muitas vezes você teve uma aulinha que ninguém gostava muito na época, que era a aulinha de metodologia científica. E quando a gente olha para a metodologia científica, a gente tem essas etapas aqui como as principais etapas da pesquisa científica. Então, o que acontece? Como é que funciona a ciência, digamos assim? Alguém observa um fato. A partir dessa observação, são gerados alguns questionamentos. Esses questionamentos geram hipóteses. Como ninguém tem certeza de nada, essas hipóteses são testadas, são experimentadas. E a partir disso, se chega a uma conclusão. Na minha visão, você precisa construir a sua mentoria exatamente assim. Vamos dar um exemplo científico aqui para ficar um pouco mais claro na sua ideia. Vamos lembrar daquela época da qual sobrevivemos, né? Somos sobreviventes da pandemia. O que aconteceu? Quando surgiu o vírus da Covid, todo mundo começou a observar o quê? Observar alguns sintomas. Olha, eu observei que as pessoas estão com dificuldade de respirar, estão sentindo alguma dor, estão tossindo, elas estão tendo algum problema respiratório. E começaram-se alguns questionamentos. Será que isso é uma pneumonia mais forte? Será que isso é um vírus novo? Será que isso é alguma coisa assim, ou assado? Vários questionamentos surgiram. A partir disso, algumas hipóteses foram colocadas pelos cientistas. Pô, vamos ver então se o remédio A funciona. Vamos ver, será que esse remédio pode combater tal coisa? Olha, eu tenho uma hipótese aqui, hein? Eu acho que se você acordar de manhã e fizer tal coisa, isso vai resolver. Ah, não, não, não. O meu tratamento para isso aí vai ser diferente. Eu quero que você tente a vacina A, a vacina B. Existem hipóteses de coisas que podem gerar resultado para alterar a realidade daquilo que está sendo observado. Com base nessas hipóteses, começaram a se experimentar várias coisas. Se você lembra, na época da pandemia, tinham várias vacinas de diferentes laboratórios sendo desenvolvidas. No final, poucas realmente foram desenvolvidas até o final, foram aprovadas, foram usadas em humanos, e alguns humanos nem vacina quiseram tomar. Mas está tudo bem. Foram experimentadas coisas diferentes. Depois que foram feitas essas experimentações, algumas chegaram-se a algumas conclusões. Então tem gente que concluiu o quê? Ah, a pandemia acabou por causa da vacina. E tem gente que concluiu o quê? Ah, a vacina não serviu para nada, foi uma porcaria, é tudo golpe e não sei o quê. Não interessa as conclusões aqui. O que interessa é o processo. Então, o que eu quero que você entenda é que qual é o objetivo da metodologia científica? É fazer com que você observe algo e, a partir dos seus questionamentos, crie hipóteses que serão testadas para te dar uma conclusão. Essa conclusão, às vezes, é positiva, é a conclusão que você queria chegar, e às vezes é uma conclusão diferente da que você queria chegar. E tá tudo bem. O que a gente quer é ver se essa conclusão aqui é capaz de mudar aquele fenômeno, aquele fato que a gente observou ou não. Esse é o objetivo final. Essa é a metodologia científica. E o que eu quero que você entenda? Na sua mentoria vai acontecer a mesma coisa. Vamos lá. Você vai observar alguma coisa no mundo. Todos nós que queremos vender mentorias, nós temos um propósito de ajudar outras pessoas. Essa é a grande realidade. Então você, a partir da habilidade, do conhecimento que você possui, você observa alguma coisa. E essa sua observação traz na sua cabecinha alguns questionamentos. A partir desses questionamentos, você traça hipóteses. Bom, se as pessoas não têm dificuldade nisso,
eu acho que eu posso sugerir isso. Ou eu acho que eu posso sugerir aquilo. Você apresenta para o mercado hipóteses de um plano que você cria para ajudar a pessoa a alcançar um objetivo. A partir disso, nós vamos testar se esse plano funciona ou não e vamos chegar a uma conclusão. Quando eu, por exemplo, trago para você essa forma de estruturar mentorias, eu trago para você algo que une metodologia científica e inteligência artificial. Eu trago para você uma hipótese de como eu, observando a dificuldade das pessoas em estruturarem as suas mentorias, acredito que eu posso resolver o problema delas. Então, eu observei que as pessoas têm uma dificuldade em criar o seu próprio programa de mentoria. E aí eu comecei a me fazer alguns questionamentos, comecei a perguntar para mim mesmo: poxa, o que será que causa essas dificuldades? Quais serão as possíveis soluções? E aí eu pesquisei várias coisas. E eu pesquisei muito. E de tudo que eu pesquisei, o que que eu falei? Cara, eu tenho uma hipótese. Se eu apresentar para a galera algo baseado nas etapas da pesquisa científica e potencializar isso tudo com o uso de inteligência artificial, eu acredito que eu vou conseguir ajudar essa galera. A partir da hora que eu criei essa hipótese, eu começo a experimentar. Eu começo a apresentar isso para os meus mentorandos. E aí, a partir do momento que as pessoas vão testando, vão executando e vão criando, eu vou chegando a uma conclusão. Se aquele meu método tá bom, se ele precisa de algum ajuste, como é que ele pode ser melhorado. É esse o passo a passo. Você parte de uma ideia, começa a pesquisar, aprofunda nos questionamentos, cria uma hipótese, e na hora que você cria uma hipótese, no caso de uma mentoria, você está criando o quê? Um passo a passo, um plano que a pessoa vai seguir. E você, como mentor, vai ajudar a pessoa a experimentar essa sua proposta, essa sua hipótese, para que no final ela chegue ou não no objetivo pretendido. Quanto mais você experimenta, mais confiante você fica daquela hipótese que você criou. Mais você tem segurança de que aquela hipótese está validada e que você está gerando resultado. E mais fácil fica você acompanhar o seu cliente durante a experimentação. Então, isso aqui não fui eu que inventei. Se a gente botar no Google aqui, ó, fases da pesquisa científica, fases da pesquisa científica, científica. Vai aparecer lá aquelas fasezinhas. Existem várias fases, falar, ó, 5 fases, quais são as fases? Ó, etapa 1, questão inicial, exploração, problemática, às vezes tem o mesmo nome de falar a mesma coisa, construção do modelo, escolha do tema, revisão da literatura, justificativa. Cada um vai apresentar de uma forma. Mas o que eu quero que você entenda é que o importante, vamos até pegar as imagens aqui, ó, por exemplo, é você entender que eu hoje apresento para vocês isso daqui, por quê? Porque a partir de uma hipótese que eu criei, eu falei, cara, eu acho que se eu organizar essas ideias aqui, ó, dessa forma, eu vou conseguir ajudar as pessoas a estruturar os programas delas mais rápido. E aí eu testei isso, rodei, vi que funciona e estou aqui hoje compartilhando com mais pessoas. Então, observando de uma dificuldade das pessoas, eu traço hipóteses, faço questionamentos, traço hipóteses, apresento até chegar em uma conclusão. Essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente para conseguir construir uma boa mentoria. E o que que a inteligência artificial tem com esse rolê inteiro, Thiago? Como é que eu relaciono essas duas coisas? O que acontece na prática é o seguinte: quando você começa a olhar o mundo, quando você começa a observar coisas que você pode ajudar, muitas das vezes você fica na dúvida do que você vai criar como tema da sua mentoria. Porque ao longo da vida você tem várias experiências, você adquire vários conhecimentos, e aí você fica se perguntando, cara, será que eu crio uma mentoria disso ou daquilo? Será que eu começo por aqui ou eu começo por ali? Você tem várias dúvidas na sua cabecinha. E normalmente, quando a gente fala de observação, quando a gente fala de ajudar as pessoas, a gente está buscando o quê, gente? Ou a gente está querendo ajudar as pessoas a resolverem um problema, ou a gente está ajudando as pessoas a alcançarem um desejo. Normalmente, isso aqui se relaciona um pouco com o seu propósito, com os seus ideais, com a melhoria que você quer
gerar no mundo, na vida das pessoas. A observação se relaciona com as coisas que te incomodam. Isso, normalmente, tem a ver com aquilo que te motiva, com aquilo que você quer fazer de diferença no mundo. Então, por exemplo, alguns de vocês que já acompanham meu trabalho há mais tempo, sabem que recentemente eu lancei uma empresa de planejamento sucessório. E eu tenho um certo incômodo com isso. Eu vejo que muitas pessoas têm, no Brasil, né, a gente tem um tabu muito grande de falar sobre a morte. E, cara, todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia. Então, uma das minhas vontades é ajudar as pessoas a morrerem com mais dignidade. Sabe? Porque eu observo, aí, ó, olha a palavra, eu observo, que muitas vezes as pessoas vão embora sem ter a oportunidade de conversar sobre isso. Eu já vi com meus próprios olhos o quanto que conversar com quem está morrendo sobre a morte pode ser algo libertador, algo bom para aquela pessoa. Normalmente, quando as pessoas descobrem, né, infelizmente, alguma doença grave, é que elas começam a conversar mais sobre esse tema. Mas muitas vezes o tabu é tão grande que elas nem conversam sobre isso. Então, eu observo o quê? Eu observo que as pessoas têm muito medo de conversar sobre o final da vida. E eu acredito que conversar sobre esse tema de uma forma mais natural, de uma forma mais serene, pode melhorar a vida das pessoas, pode melhorar o mundo, pode melhorar o processo de luto. Então, eu tenho um desejo, que é resolver esse problema, quebrar o tabu das pessoas de conversar sobre o final da vida. Então, a partir de uma observação qualquer do mundo, eu começo a me questionar um pouco mais sobre aquilo. E aqui entra a pesquisa. Na pesquisa, a gente vai usar o quê? Por que será que as pessoas têm medo de conversar sobre o final da vida? O que tem que mudar para que as pessoas possam falar mais sobre esse tema? Como eu posso fazer esse tema ser um pouco mais leve? E aqui entra a inteligência artificial. Vamos abrir aqui nosso amigo ChatGPT. E o ChatGPT funciona por camadas. Eu preciso preparar a inteligência artificial para conversar comigo do jeito que eu quero. Então eu vou conversar com ela. Vou conversar o seguinte, olha. Hoje eu quero que você me ajude a fazer uma pesquisa profunda sobre as razões pelas quais os brasileiros têm um grande medo e receio de falar sobre a morte. Quero que você me ajude a entender o que gera este tabu na nossa cultura de conversar sobre o fim da vida. Para facilitar nossas conversas, vou te chamar de Dona Morte. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um contexto para a inteligência artificial agir. Estou criando um contexto para ela agir. Estou criando uma primeira camada. E eu estou confirmando que ela entendeu o meu comando. Como eu estou na fase do método científico de questionamento, de pesquisa, eu coloco isso no comando, olha. Quero que você me ajude a entender o que já estava na nossa cultura sobre o final, sobre o fim da vida. E eu falo que eu quero ajuda nisso como? Quero fazer uma pesquisa profunda. Ok? Vamos ver o que ele responde. Claro, ficarei feliz em ajudar você. O que acontece na prática? Eu não coloco muitos comandos de uma vez. A melhor metáfora que eu arrumei para te ensinar isso aqui é o seguinte. A inteligência artificial, gente, ela é poderosa. Mas existe uma coisa que é muito poderosa, que é o quê também? O ser humano, concorda comigo? Agora,
a melhor analogia que eu já inventei para poder explicar isso para você é o seguinte. Para você usar todo o poder de um ser humano, você precisa treinar o ser humano. Você já viu algum bebê de 1 ano ganhar o prêmio Nobel da Paz? Ou o prêmio Nobel de Matemática, de Economia, ou qualquer coisa do tipo, gente? Não! Porque um bebê, digamos assim, é um bicho abestado. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser educado, ele precisa ser orientado para lá na frente ele virar alguém. Concorda comigo? A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Quando você abre a tela do ChatGPT, você tem um bebê na sua frente. Você precisa ensinar esse bebê a engatinhar, depois a andar, depois a correr, depois a falar, para lá na frente você poder extrair alguma coisa dele de volta. Então, antes de receber, você precisa dar. A inteligência artificial é igual um ser humaninho. E por que muita gente tem medo da inteligência artificial? Porque nós somos iguais, porque ela é igual ao ser humano. Você não cria lá um menino com todo o carinho do mundo e quando ele fica grande, ele não faz o que ele quer? Não cospe na sua cabeça, pisa na sua orelha? Não é assim que funciona? A inteligência artificial também tem esse risco. O medo das pessoas é de treinar a inteligência artificial num ponto que a gente perca o controle. Porque é isso que acontece com a inteligência humana. Um bebê é algo que está no teu controle. Você treina, ele faz. Você treina, ele faz. Mas à medida que o bichinho vai ganhando força própria e inteligência própria, lascou. Você não manda mais em nada. Não é assim? Então, o que eu quero que você entenda é que qualquer inteligência artificial que você for pegar, você tem que lembrar dessa nossa metáfora aqui. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou conversando com um bebê. E com o bebê eu não posso dar muitos comandos de uma vez. Senão o bebê trava. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o comando e vou conferir que ele realmente entendeu o que eu falei. Gente, quando você dá um comando para uma criança e ela não entende, você faz o quê? Você repete o comando de uma forma diferente. Não é assim? Então, enquanto eu estou conversando com o chat GPT, se eu dei um comando e eu percebo que ele não entendeu, o que que eu faço? Eu volto aqui, ó, volto aqui na inteligência artificial, clico no editar e melhoro o meu comando. Falo de outra maneira. Eu só sigo a conversa quando eu vejo que ele entendeu o que eu realmente queria. É isso que você tem que estar em mente. Então, beleza. Ele falou que eu posso chamar ele de Dona Morte, fiquei até com medo, achei que ele não ia falar, né? Porque às vezes morte é uma palavra proibida aqui, mas não é, passou. Então ele fala, ó, o tabu da morte é uma realidade, crenças religiosas, superstição, medo do desconhecido, trauma e perda, tabu social é alguma das razões que estão ali por conta desse tema. É importante notar que as percepções em relação à morte podem variar de pessoa para pessoa e que nem todos os brasileiros têm o mesmo tipo de medo. Beleza. Então ele entendeu. Então agora eu vou pedir mais ajuda. Vou treinar mais a inteligência artificial. Dona Morte, obrigado pelas respostas. Agora eu quero que você me ajude a criar hipóteses das razões pelas quais familiares tendem a ter o assunto morte como algo proibido dentro de casa. Baseie suas respostas em pesquisas e leve em conta que o meu objetivo é encontrar temas que possam ser interessantes de serem trabalhados na minha mentoria ou em meus cursos online. Opa, eu estou começando a treinar esse bebê. Eita, derrubei tudo aqui. Eu estou começando a treinar esse bebê.
falando para ele um pouco de onde eu quero chegar lá na frente. Eu não pedi para ele me dar tema da mentoria ainda, eu não pedi para ele falar tema de curso, eu só estou treinando o bebê. Estou colocando aqui algumas das ideias. Então, ó, as pessoas tendem a não falar disso por proteção emocional. As pessoas tendem a não conversar sobre esse assunto por ser um tabu. As pessoas tendem a não conversar sobre isso por diferentes razões. E o meu bebezinho está aqui pensando nisso. Gente, vou voltar no exemplo da criança. Tem hora que você chega na criança e fala assim: Ei, o que é isso aqui? Aí a criança fala o quê? Nariz. Você já sabe. Você não está perguntando porque você sabe, não quer saber a resposta. Você quer saber se a criança está entendendo o seu comando. Você está treinando a criança. Você não pergunta para o chat GPT só coisas que você não sabe. Você faz igual criança. Bota o dedinho assim, ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? E vai vendo se ele está internalizando aquilo. Por quê? Eu estou construindo a inteligência artificial para chegar onde eu preciso que ela chegue. Quando chegar no momento certo, ela vai estar preparada no nível que aí eu que fico sendo o abestado da história. É essa a ideia. Então, o que eu quero é que vocês tenham isso em mente. Eu estou aqui na fase o quê, gente? De pesquisa. Então, ó, dificuldade de lidar com o luto, medo de confrontar a própria mortalidade, falta de educação sobre a morte, tabu cultural, proteção emocional. Opa! Isso aqui me chamou a atenção. Falta de educação sobre a morte, talvez. Então, eu posso pegar o seguinte. Legal, dona Morte. Tendo em vista o que você mencionou no ponto 3, quais seriam possíveis títulos de um curso online que você consideraria adequado para educar as pessoas sobre a morte e ajudá-las a superar o tabu que é falar sobre esse tema? Gente, existe uma parada que está rolando na internet que é o quê? Prompts para chat GPT. Já viram isso? Compre agora 500 prompts. Compre agora 200 pontos de chat GPT. O que é prompts? São frases pré-definidas para você usar. Não vou dizer que essa porcaria não funciona, mas eu estou indo muito além disso. Eu quero que você pense na criação dos seus próprios prompts. Não fique usando coisa pronta. Aqui eu estou criando prompts ao vivo com vocês. Tiago, o comando tem que ser assim? Exatamente não, gente. A inteligência artificial é inteligente. É igual uma criança. Existe uma receita de bolo, um prompt certo para educar uma criança, gente? Olha, com toda criança você tem que falar assim? Não é. É uma construção. Eu estou te ensinando a pensar, a entender como é a lógica. Isso que é o poderoso aqui desse nosso programa. É isso que é diferenciado. Então, não que você não possa usar prompts. Quer testar um prompt? Testa, fica à vontade. Mas eu não quero que você fique refém de prompts, porque não são prompts que fazem o milagre. O que faz o milagre é você saber utilizar a inteligência artificial. Então, olha, eu coloquei aqui, ó. Quais seriam possíveis títulos de um curso online que você consideraria adequado para adequar as pessoas sobre a morte e ajudá-las a superar o tabu que é falar sobre esse tema? Eu estou aqui o quê, gente? Buscando as minhas hipóteses. Hipóteses. Por quê? Com base nisso aqui, eu tive algumas hipóteses. Olha, eu tenho uma hipótese de que as pessoas não falam sobre a morte por falta de educação. Beleza. Então eu vou ver o quê? Cara, beleza. Quais seriam as possíveis soluções para esse problema? Qual seria o curso que eu poderia colocar? Poderia colocar alguma coisa nessa linha aqui, ó. Encarando a morte de frente, um curso de educação sobre a morte e o luto. Compreendendo a morte, desmistificando tabus e lidando com o luto. Você vai avaliar. Gostou de algum? Ótimo. Não gostou? Pede para gerar mais. Vai mudando. Então, como é que eu posso? Morte e vida, compreendendo o processo de luto e transformação. Morte e luto, como lidar com a perda e superar o tabu. Agora, gente, eu vou para um nível mais avançado, tá? Virou quase um treinamento de chat GPT agora. Eu vou para um nível mais avançado. Por quê? Eu quero trabalhar mais as minhas
hipóteses. Então, vem comigo aqui, ó. Deixa eu voltar na nossa metodologia científica. Eu fiz alguns questionamentos aqui só para ir o quê? Arejando as minhas ideias. Pô, veio alguma coisa assim fenomenal que eu nunca tinha pensado? Ainda não. Mas eu estou aqui, ó, construindo. Eu observei que as pessoas têm medo de conversar sobre isso e eu comecei a ter algumas hipóteses, tanto das causas quanto das soluções. Comecei ali a pensar nos títulos. Mas agora eu quero construir uma hipótese mais forte. Uma hipótese que eu vou realmente testar dentro da minha metodologia. Aí, aqui, eu vou fazer um jogo a mais. Vem comigo, não dorme, vem cá, vem cá. Presta atenção no seguinte. Dona Morte, para as próximas tarefas, eu quero que você leve em conta dois diferentes personagens. O personagem 1 será chamado de especialista. Já o personagem 2 será chamado de avatar. Tiago, tem que ser esse nome, tem que ser esse nome. Não, gente, é o que eu já falei. Eu estou criando aqui. O importante é você entender a dinâmica. Vou dar mais alguns detalhes aqui sobre eles. Ó. O especialista é um profissional especializado em planejamento sucessório. Formado em psicologia, acumula anos de pesquisas em comportamento humano e é um terapeuta reconhecido nacionalmente em sua área de atuação. Conhecido por suas orientações, sempre leves e serenas sobre este tema, é alguém que sempre baseia as suas orientações em argumentos sólidos e baseado em dados. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando a criança, estou falando, criança, presta atenção. Agora você vai ficar observando, você vai estudar dois tipos de pessoas. Tem duas pessoas aqui, ó. O especialista, que eu dei esse nome, poderia chamar de Zezinho, e o avatar. E aí eu estou descrevendo um pouco dessas pessoas. É igual quando você chega em criança e fala assim: quem é aquele? É o titio. E aquele ali? É a mamãe. É a mesma coisa. Então vamos lá. O avatar é um senhor de cerca de 40 anos de idade que está sofrendo por estar com sua mãe internada em um hospital, prestes a falecer. Pai de dois filhos, este senhor tem muito medo de falar sobre qualquer questão relacionada ao fim da vida. E está sem saber como ajudar sua mãe neste momento da vida na qual ela se sente perdida e confusa. Observação aqui. Eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de comandos, principalmente se eu estou usando a versão gratuita do ChatGPT.
O ChatGPT já lançou uma versão paga, no momento que a gente está aqui gravando esse vídeo, custa $20. Eu já pago, tá? Aqui eu estou usando a versão gratuita com vocês, mas se eu tenho a versão paga, eu posso colocar mais coisa que ele vai ter mais facilidade de processar. Se eu começo a colocar comando demais de uma vez só, ele dá uma bugada na mente. Então é tipo criança. Se a criança é bem treinada, eu posso exigir mais dela. Se ela não tem um acesso a uma educação, a um recurso tão bom, eu posso exigir menos. Então, eu descrevi. O que eu fiz nesse comando? Eu só pedi para ele imaginar dois personagens diferentes. E agora eu tenho que me certificar que ele entendeu. Na qual ela se sente perdida e confusa. Dona Morte, você entende? Vou fazer até o seguinte. Ó. Para garantir que você entendeu as minhas orientações, faça um resumo do especialista e do avatar e me solicite mais informações sobre eles para que possamos seguir para as próximas tarefas. Eu não sei se vai funcionar, vamos descobrir juntos. Claro, vamos resumir os dois personagens. Vamos ver se a inteligência artificial, a inteligência artificial entendeu. O especialista é um profissional especializado em planejamento sucessório, com formação em psicologia e ampla experiência em comportamento humano e terapia. Ele é conhecido por suas orientações serenas e embasadas em dados sobre o tema da morte e do luto. O avatar é um homem de cerca de 40 anos, pai de 2 filhos, que está passando por um momento difícil, pois sua mãe está internada em hospital e está prestes a falecer. Ele tem medo de falar sobre questões relacionadas ao fim da vida e está se sentindo perdido e confuso sobre como ajudar a mãe nesse momento. Bingo! Ele reescreveu o que eu disse com outras palavras. Quer dizer que a Dona Morte entendeu. Ok até aqui? Vocês estão meio arrepiados. Dá um arrepio em vocês quando vocês veem isso? Vocês falam assim, cara, que bom que eu tô nessa mentoria. Que bom que eu tô com fera. Vocês sentem isso aí também? Dá uma parada que vocês falam assim, caracas, eu tenho que usar isso a meu favor. Porque a gente está mexendo aqui com um nicho, mas serve para qualquer nicho. É essa a brincadeirinha. E sabe qual é o melhor? Segredinho, ó. Depois que você faz uma vez, olha, fica salvo aqui, ó. Isso aqui tudo são chats salvos que eu tenho. Então, depois que eu treinei uma criança uma vez, ela fica ali, tá pronta para qualquer hora, não preciso fazer isso de novo. Essa é a vantagem. E eu posso ter vários ali, ó, processos rodando simultaneamente. Essa é a ideia. Então, o que acontece na prática é o seguinte: construir os dois personagens. Por que eu estou construindo esse personagem? De novo, porque eu estou criando a minha mentoria e eu quero chegar em hipóteses. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Me solicite mais informações sobre algum dos personagens ou sobre o contexto que eles se encontram. Então, assim, ó. Dona Morte, preciso que você registre mais essas informações. O especialista tem formação em coaching e busca vender a sua mentoria online usando o Instagram e o YouTube. O que mais que a gente pode falar desse cara? O YouTube tem, o especialista tem formação em coach, busca. Aqui você pode fazer o quê, gente? Qual é a minha ideia? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque aqui eu quero que você se descreva. O especialista é você. Então você se descreve aqui. O especialista tem formação em coach, busca vender a sua mentoria online usando Instagram e YouTube. Decidiu se aprofundar neste tema depois de ter perdido alguns entes queridos e visto o sofrimento que o fim da vida causou em seus familiares. Atua ajudando as pessoas a lidarem com o que considera ser os 3
grandes pilares do planejamento para o fim da vida. Questões emocionais, questões operacionais e questões patrimoniais. Lembra, estou falando com um bebê, o bebê não sabe o que é, então eu tenho que explicar. Questões emocionais. Exemplo. O que fazer com as roupas e redes sociais de quem partiu? Questões operacionais. Exemplo. Cremar ou sepultar? É ou não doador de órgãos? E questões patrimoniais. Exemplo. Como dividir os bens? Quem deve ficar com os equipamentos eletrônicos, por exemplo? Expliquei o que é especialista. Vou aprofundar mais. O avatar tem dificuldade de falar sobre o tema por ter muito medo de morrer. Além disso, é muito apegado à mãe e está abalado espiritualmente por achar injusto que sua mãe esteja doente. Cuidando da mãe, está sem tempo para esposa e filhos e está tendo problemas no trabalho. Reclama sempre que não tem tempo para nada e vive cansado. Está preocupado financeiramente, com medo de não ter recursos suficientes para manter a mãe nos melhores tratamentos. O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou setando, estou ensinando quem é o especialista e quem é o cliente ideal desse especialista. Aqui é a hora de você falar quem é você e quem é a pessoa que você quer ajudar. Basicamente isso. Tem medo da mãe falecer e irmãos que nem cuidam dela ficarem com a herança que ela deixará, pois acha isso muito injusto, apesar de nem precisar do dinheiro que a mãe possui. Eu setei aqui um cliente imaginário da minha cabeça. Depois, se eu quiser mudar esse cliente, eu mudo, ora bolas. Eu chego para a inteligência artificial e falo assim, ó, agora desconsidere todas as informações que você já tem do avatar e leve em conta essas daqui. Eu vou testar. Vou confirmar que a inteligência artificial entendeu. Dona Morte, para eu ter certeza que você entendeu, faça um resumo mais completo do avatar, do especialista e do avatar antes de seguirmos para as próximas
tarefas. Ok? Com certeza. Vamos resumir os personagens novamente. Foi lá, e aí agora ele está trabalhando um pouco mais, porque agora ele tem mais informações. Então, ele está colocando ali todo o processo que ele tem. Está ali trazendo um pouquinho do que ele sentiu. Pronto. Ótimo. Então, agora eu vou pegar. Dona Morte, levando em conta o que você sabe sobre o Avatar, me dê hipóteses de coisas que passam pela cabeça dele no dia a dia. Agora, eu estou praticamente perguntando para o meu cliente ideal o quê? O que que ele tem de problema? O que que ele tem de dificuldade? Quais são as crenças que ele possui? Aqui eu estou de novo o quê? Setando que a inteligência artificial está entendendo o que eu estou construindo com ela. Então, aqui, ó, tudo que ele falou tem sentido? Tem sentido. Ó, preocupação, medo da própria morte, culpa e conflitos familiares, estresse emocional e físico. Gente, só isso aqui já valeu o investimento que você fez para entrar nessa mentoria. Na real, eu vou aumentar o preço de todas as minhas mentorias muito em breve, porque isso aqui já leva você para um próximo nível. Porque você consegue fazer em, gente, minutos, coisas que levariam horas para fazer uma pesquisa de mercado, para fazer uma pesquisa mais adequada. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, ela desenhou aqui, ó, essas são apenas hipóteses. O especialista pode, aí ele já traz aqui, ó, o especialista pode ser uma figura importante para fornecer suporte e orientação nesse processo. Mas eu ainda vou ficar no avatar. Por quê? Quero fazer o seguinte, quero testar mais hipóteses. Então, agora, dona Morte, por favor, elenque, com base no que você sabe do avatar, alguns títulos muito chamativos e atraentes que poderiam ser o nome do método que o especialista vai usar para ajudar o avatar a lidar melhor com a situação que está vivenciando. Crie nomes que façam o avatar sentir que precisa muito daquilo e que posicionem o especialista como alguém que tem credibilidade no assunto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando a inteligência artificial para que ela me ajude a pensar. Vamos ver o que vai vir de resposta. Planejamento sereno. A jornada para lidar com a morte e cuidar dos entes queridos. Olha só o nível que a inteligência artificial entendeu. Ela já entendeu que esse cara está preocupado em cuidar. Então ele está botando cuidado. Tranquilidade em tempos difíceis. A inteligência artificial sabe que aquele avatar que a gente criou está em um tempo difícil. Então ele mostra isso para você aqui. O que que eu não quero? Eu não quero que você fique aqui, né? Igual um abestado, querendo que saia tudo pronto, mastigado. Não é essa a ideia. Vai sair tudo pronto, maravilha, perfeito, pessoal? Não. Aqui é para você ir conversando e tendo ideias. E a partir disso, você vai construir as suas abordagens. Você vai colocar a inteligência humana aqui na inteligência artificial. Planeje-se para o inevitável. Como lidar com a morte de forma empoderada? Olha, cara,
Um curso desse, será que esse avatar compraria? Agora eu posso usar o ChatGPT com aqueles prompts que você vê por aí. Agora eu posso pedir para o ChatGPT trabalhar alguma coisa nessa. Agora eu posso colocar esses processos. Por quê? Agora a inteligência artificial está preparada. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar esse 3 aqui, ó. Dona Morte. Com base na sugestão 3. Com base na sugestão 3. Crie uma sugestão de conteúdos que devem ser tratados em um programa que ajude o avatar a quebrar o tabu de falar sobre o fim da vida e aproveitar os momentos que ainda tem com a mãe para tratar das questões relacionadas ao fim da vida e evitar problemas e arrependimentos futuros. Sugira os conteúdos de forma lógica e faça uma pesquisa ampla sobre o tema para garantir que a proposta engloba tudo que pessoas parecidas com o avatar possam necessitar para lidar com situações semelhantes. Lembre de organizar a proposta de maneira didática e de usar suas habilidades de storytelling para deixar as chamadas para os conteúdos muito atrativas e persuasivas. Qual é o segredo aqui, gente? Especificidade e adjetivação. Eu tento colocar um monte de coisa muito específica e tento colocar um monte de adjetivo. E tento descrever, ó, habilidades de storytelling, para deixar os conteúdos o quê? Não é um conteúdo legal, é um conteúdo muito atrativo e persuasivo. Quanto mais específico e mais adjetivo eu dou, melhor tende a ser a resposta que eu tenho. Então, vamos ver qual é a sugestão que vai vir aqui. Módulo 1. Módulo 2. Primeiro, a pessoa precisa lidar com o medo da morte, senão ela não consegue fazer mais nada. Então, olha a didática que ele está colocando. Primeiro, eu tenho que lidar com o medo da morte, senão eu não consigo me comunicar sobre ela. Então, eu lidei com medo. Depois que eu lidei com medo, eu vou fazer uma comunicação. Agora eu já sei lidar, agora eu preciso comunicar de maneira clara. Agora que eu estou falando sobre esse assunto, eu preciso entrar na questão sucessória. E enquanto eu falo de sucessão, eu preciso cuidar de mim e cuidar da mãe. Depois, eu posso fazer esse final da vida, digamos assim, ser um pouco mais leve, aproveitando melhor aquele tema. Olha só o nível de sugestão que você tem aqui. Aqui você pensou no objetivo final que você quer alcançar com a mentoria e agora você está tendo sugestões de caminhos. Ai, Thiago, mas eu acho muito importante aplicar, sei lá, a roda da vida. Então insere a roda da vida na tua vida, na tua mentoria. Entendeu a ideia? Vamos fazer aqui? Vamos ver. Não sei se vai funcionar, mas vamos testar. Dona Morte, adorei o conteúdo programático proposto. Sugira agora algumas ferramentas práticas e dinâmicas
que eu posso incluir, que o especialista, porque ela vai levar em conta a bagagem do especialista, pode incluir para tornar este programa ainda mais efetivo. Pronto, estou pedindo sugestões. Ela vai analisar tudo que o especialista faz e vai direcionar ela. Então, ó, dentro do programa pode ter o quê? Meditação e mindfulness. Exercício de reflexão e autoconhecimento. Posso colocar o quê? Roleplay e simulações. Para ajudar a pessoa a fazer isso. Exercícios de comunicação. Ó a estrutura da minha mentoria sendo construída. Com base nisso, eu estou construindo aqui a inteligência artificial para me ajudar a criar esse programa. Então, análise de caso, ela está botando ali várias ferramentas, sessões de acompanhamento. O que eu posso colocar? O que eu posso fazer aqui? Agora, eu estou trabalhando muito forte aonde aqui na nossa metodologia, gente? Na parte da hipótese. Na parte da hipótese, eu estou fazendo o quê? Construindo um possível plano que o avatar deve seguir para alcançar o resultado desejado. Então, eu estou usando a inteligência artificial para me dar ideias do meu plano. E aí, aqui, ó, dentro do plano, eu pedi o quê? Pedi ferramentas. Mas eu posso pedir o quê, gente? Posso pedir bônus. Posso pedir uma série de coisas. O que eu posso colocar aqui? Tudo que eu quiser. E como é que eu faço para ir para a fase da experimentação? Aqui é onde a sua cabeça vai bugar. E aqui, para mim, é o grande ponto. Eu consigo simular uma experimentação. Agora, ó, vem comigo. Aqui travou um pouquinho, né? Quando trava, gente, é porque a capacidade de processamento estourou. Nesse caso, não fez muita diferença. Às vezes, quando você digita um continue, funciona. Vamos ver. Aí ele já faz, já está fazendo mais exercícios, tá? Não quero que ele continue aqui. Vou só pegar aqui e vou trocar o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Dona Morte. Agora eu quero que você simule. Olha a experimentação. Diálogos entre o especialista e o avatar. Crie situações nas quais o especialista oferece oferece a sua mentoria para ajudar o avatar e este levanta diferentes objeções para não comprar a mentoria que tem um investimento de R$ 2.000. Faça com que o especialista contorne as objeções apresentadas mostrando argumentos lógicos baseados em dados, pesquisas, estudos de caso ou similares. Olha a experimentação na veia e agora para você. Olá, Avatar. Tenho uma proposta incrível para te ajudar a lidar com as questões relacionadas ao fim da vida e aproveitar os momentos com a sua mãe. Tenho um programa de mentoria online que aborda de forma abrangente questões emocionais, operacionais e patrimoniais. Tenho certeza que você vai adorar. Parece interessante, mas estou um pouco preocupado com o investimento. 2.000 é um valor alto para mim no momento. Entendo suas preocupações, Avatar, mas considere isso como um investimento em seu bem-estar e na preparação para o futuro. Você não pode colocar preço na tranquilidade de saber que está lidando adequadamente com questões importantes relacionadas à finitude da vida da sua mãe. Sim, você está certo, mas ainda assim é um valor considerável. Compreendo. E quero que você saiba que o valor do investimento é reflexo da qualidade do conteúdo completo que eu oferecerei em minha mentoria. Além disso, tem uma proposta especial para você com desconto exclusivo de 20% apenas para clientes que se comprometem com o meu programa agora.
Essa é uma oportunidade única de acesso a um conhecimento valioso a um preço mais acessível. Interessante. Mas se não tiver tempo para acompanhar todas as aulas e atividades, compreendo suas preocupações com o tempo, Avatar. Mas o programa é projetado de forma flexível, com acesso 24/7 a todos os conteúdos gravados, permitindo que você avance no seu próprio ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Além disso, as ferramentas e práticas que compartilho são aplicáveis em seu cotidiano e você pode começar a implementá-las imediatamente para colher os benefícios. Ok, acho que faz sentido, mas se eu não obtiver resultados satisfatórios? Entendo sua preocupação com o resultado, mas estou confiante na efetividade do programa com base nas experiências anteriores com outros clientes que obtiveram resultados positivos. Além disso, estarei disponível para fornecer suporte adicional e esclarecer dúvidas durante toda a duração da mentoria. Tenho certeza de que você verá resultados significativos. Você me convenceu. Diálogo 2. Olá novamente, Avatar. Como você está? Lembrei-me de você e da nossa conversa anterior sobre a mentoria para lidar com questões relacionadas ao final da vida. Ainda estou preocupado com o valor do investimento. Acho que não posso me comprometer com isso agora. Entendo suas preocupações, mas pense na importância de se preparar-se adequadamente para o final da vida, tanto emocionalmente quanto operacionalmente. É uma oportunidade única de garantir que você possa. Aí aqui travou um pouco o processamento. Conseguiram entender o poder disso aqui, gente? Você começa a ter ideias de objeções e ter ideias de soluções. Vamos fazer mais uma brincadeirinha? Olha lá, na hora da experimentação. Legal, Dona Morte. Faça agora uma lista das principais objeções que o avatar pode apresentar para deixar de entrar na mentoria. Para cada possível objeção apresentada, apresente uma possível forma de contorná-la. Vou chutar o balde aqui para te dar mais um comando legal. Legal, Dona Morte. Faça agora uma planilha com 2 colunas. Na primeira, coloque as principais objeções que o avatar pode apresentar para entrar na mentoria. Na segunda coluna, insira ideias de possíveis formas de contornar a objeção apresentada. Aí, ó. Não tenho tempo, não acredito, o investimento é alto, tenho medo de falar sobre o final da vida. Tá aí, ó. Agora o meu bebezinho está virando um adulto. Agora ele está capaz de criar coisas que são realmente relevantes. Tá aí com várias coisas. E eu posso ficar aqui, ó, gerando, 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 soltando mais e mais observação. Mais e mais objeções. Agora eu estou na fase de experimentação. Eu estou experimentando virtualmente se isso tende a dar bom ou não. Por quê? Se você começa a ler aqui e vê que as coisas estão ficando muito sem sentido, o que você já está experimentando ali? Sem nem gastar R$ 1, gente. Que não vai funcionar. Sabe quando acontece isso? Quando vocês viajam demais. Quando assim, ó, a minha mentoria é de desenvolvimento humano. Aí vem umas objeções muito abertas. E vem umas respostas mais abertas ainda. Aí a coisa não fica desejável. Aí você já vê ali que na tua experimentação que já não está funcionando legal. Entendeu a ideia? Quando começam a ficar respostas... Gente, o negócio é o seguinte. Basicamente, o que eu quero que você entenda é que a experimentação é tão violenta que no final das contas é o seguinte. Se você começa a dar ordens para o chat GPT e as respostas ficam muito ruins, o que quer dizer, gente? O que quer dizer?
que a tua ideia de estrutura de mentoria, com todo respeito, tá o quê? Tá uma merda. Porque se o chat GPT não entendeu, imagina o teu cliente no Instagram, que é um Teletubby. Entendeu a ideia? Então, se tu começa a dar um monte de comando e o chat GPT começa a dar uma resposta nada a ver, tu não vai falar assim, chat GPT burro. Cuidado. Normalmente o problema está entre a cadeira e o computador. Porque se o chat GPT não está entendendo, o teu cliente no Instagram não vai entender. E isso é a experimentação. Na hora que eu testo aqui com a inteligência artificial, eu tenho uma validação, uma pré-validação. Por quê? Se nem o chat GPT está entendendo, meu filho desiste que o seu Zé e a dona Maria ali não vão entender quando estiverem no Instagram. Entendeu a ideia? Por isso que a gente já consegue chamar isso aqui, ó, de uma fase de experimentação. Mesmo sendo simulada, já te dá uma pré-validação. E aí é óbvio que a conclusão você só vai ter quando você for para a vida real. Não é o objetivo do nosso encontro de hoje. Hoje eu já ensinei muito, já estourei a tua cabeça. Aqui o objetivo é falar de estruturação da tua mentoria, de como usar o chat GPT para isso. Mas é óbvio que depois, quando a gente vai para a vida real, para produzir conteúdo, para fazer uma série de coisas, tudo isso que a gente já construiu aqui na fase de desenho da estrutura da mentoria vai te ajudar. Por quê? Porque aí eu vou tornar o negócio mais comercial. É esse o meu objetivo. É esse o meu programa. Então eu venho aqui e brinco, ó. Dona Morte, estou gostando muito das suas recomendações. Preciso da sua ajuda para mais uma tarefa. O especialista está com muita dificuldade em encontrar um nome atrativo para a mentoria que quer oferecer ao avatar. Pode me sugerir algumas ideias criativas, ousadas ou até engraçadas? Por quê? Agora eu setei ela. Viva a morte, desvendando um tabu do final da vida. Não gostei. Vamos pensar. Vai indo. Vai sair? Uma eternidade. Morte de gente grande. Fim da vida, começo da sabedoria. Mentoria para encarar a mortalidade. Morte sem tabus. Vire a chave da morte. Risos na hora da morte. Do luto à vida plena. Mentoria para superar os desafios da vida. Morte, a melhor conselheira. Mentoria para preparar-se para o inevitável. Então, ela começou a sugerir algumas coisas. E disso aqui você vai começando a criar os seus métodos. E aí, gente, dá para inventar bastante. Olha só. Olha o nível aqui, ó. A morte não precisa ser tão assustadora quanto estamos bem preparados. Até a próxima. Risos, sorriso macabro. Brincadeira. Risos, até breve. Risos, encerrando. Adeus, risos, fim. Ok, parei, risos, agora é sério. É isso. Seu bebê tá ficando grande. Entendeu? Agora você pode falar assim: chega, dona Morte, né? Seu bebê tá ficando grande. Tá vendo o nível da parada. Então é o seguinte, acho que eu já posso encerrar o acesso de vocês todos na mentoria agora, né? Depois desse encontro aqui, já valeu todo o investimento que você já fez, né? E aí você já vai botar em ação aí para pagar 10 vezes mais pelo próximo encontro. Mas seguinte, agora ela me deu uma. Aí eu vou chutar o balde. Vamos botar aqui, ó. Dona Morte. Dona Morte. Agora o nosso especialista. Aqui já é cenas dos próximos capítulos, tá? Definiu que o nome da mentoria será será lidando lidando
com o inevitável. Registre este nome para que possamos seguir para as próximas tarefas. Ok? Pronto. Então, ó, registrou. Agora vamos embora. Tendo em vista o nome da mentoria, ajude o especialista a criar títulos para Reels criativos que convidem o avatar a enviar uma mensagem direta no Instagram para saber mais sobre a mentoria. Então, ó, ele entendeu mesmo. Ó. Ele já colocou ali, ó, mais sobre a mentoria lidando com o inevitável. E aí ele vem aqui, ó. A vida é preciosa e a morte é inevitável, mas você pode aprender a lidar isso de forma transformadora. Envie uma direct para saber mais sobre a mentoria. Não deixe o medo da morte te paralisar. Botou até emoji, né? Descubra como lidar com o inevitável e viver plenamente. Olha aí. Gostou, gostou? Vamos lá para a gente fechar o nosso encontro aqui de hoje. Seguinte, presta atenção. Vamos pegar aqui tema 2. Dona Morte, gostei do tema 2. Gostei do tema 2. Quer aprender a enfrentar o inevitável com coragem e serenidade? Envie um direct mail. Então vamos lá. Desenvolva um script para eu gravar um Reels para o especialista, né? Para o especialista. Gravar um Reels com o tema proposto. Organize o script em uma tabela que contenha a descrição que contenha. 1. A descrição da cena. 2. O texto que deve ser falado. 3. O texto que deve aparecer escrito no vídeo. No vídeo. Descreva um script, vou botar aqui, ó, usando alguma analogia. Não, vou botar aqui, ó. Pronto, não, vou fazer o seguinte, ó. Desenvolva um script para o especialista gravar um Reels com o tema proposto. Organize o script em uma tabela que contenha. Lembre de usar as suas habilidades de storytelling e organize e use alguma analogia para deixar o conteúdo mais atraente aos olhos do avatar. Lembre que o meu propósito é fazer o avatar enviar uma DM para saber mais sobre a mentoria do especialista. Só um gostinho das próximas cenas, do que a gente tem a trabalhar. Isso aqui, gente, é a pontinha do iceberg do que tem dentro desse mundo de inteligência artificial com estruturação, com mentorias. A inteligência artificial sozinha faz milagre, pessoal? Óbvio que não. Mas quando a gente combina ela, por exemplo, igual a gente combinou nesse encontro com a metodologia científica, e a gente vai organizando isso tudo, o negócio fica lindo. Olha o nível. Tá aqui. Ah, tia, eu não tenho ideias para... Tia, não sei criar um... Tiago, tá aqui. Tá aqui, ó. Você sabe ler? Se você souber ler, tá pronto, ó. Porque ele te fala o que você tem que fazer, ó. Então, ó, você aparece segurando um relógio de areia e olhando para ele com uma expressão séria. Tá aqui, ó.
Você já parou para pensar que o tempo é como um relógio de areia? Sempre está escoando. E uma hora ou outra, o inevitável chega. E aí está escrito assim no texto, ó, lidando com o inevitável. O especialista olha diretamente para a câmera com um sorriso confiante. Mas a boa notícia é que eu posso te ajudar a lidar com o inevitável de uma forma mais leve e tranquila. Com a minha mentoria, Lidando com o Inevitável, você vai aprender a valorizar cada momento, a aproveitar o tempo com quem ama e a lidar com as questões difíceis que podem surgir. Veja o que as pessoas estão falando sobre a minha mentoria, veja o que as pessoas estão falando sobre a minha mentoria, tem feito a diferença na vida delas. Então, se você quer aprender a lidar com o inevitável e aproveitar um tempo com quem ama, mande uma direct agora mesmo para saber mais. Pronto. Achei uma merda, Thiago. Você faz o seguinte, ó, tem um botão mágico aqui, ó. Regenerate resposta. Vai vir outra ideia, vai vir outra analogia, vai vir outra coisa. Vamos lá? Vamos ver o que vai sair. Agora, ó, ele fez uma analogia com montanha-russa. Ei, você, já parou para pensar como é lidar com o inevitável? Aquelas perguntas difíceis sobre a vida e a morte que todos evitam. Sabe quando você vai numa montanha-russa e fecha os olhos? A vida é tipo essa montanha-russa, mas eu estou aqui hoje para te ajudar a abrir os olhos e aproveitar a jornada. E aí, quer aprender a lidar com o inevitável de forma leve e consciente? Então me manda uma mensagem, porque faltou uma conexãozinha. Mas você vai usando como experimentos. Só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer trabalhando com essas coisas. Então, isso aqui é o que eu quero que você use não só para criar novas mentorias, mas também fazer o quê? Criar cursos, produtos atalho, temas de aulas, scripts. Existem inteligências artificiais hoje que estão criando os seus slides automaticamente. Dá para criar vídeo de boneco gravando os vídeos para você. Dá para fazer mil coisas. E a cada semana, mais coisas vão ser capazes de serem feitas. A cada hora que eu mexo, a gente tem uma atualização, tem alguma coisa nova, está saindo alguma coisa diferente e o negócio vai avançando. Então, cada vez mais é importante que você esteja, né, igual você está aqui em grupos de mentoria avançado, que você esteja sempre atualizado, porque a velocidade é muito rápida. A velocidade é muito, muito, muito rápida. Você pode pesquisar no ChatGPT qualquer tema que você nunca ouviu falar, você já vai vir com um resultado incrível. Então, isso hoje foi só uma palhinha do que a gente tem aí dentro dos nossos programas, para você aproveitar ao máximo tudo que a gente tem para te oferecer e avançar rapidamente. Não fique para trás. Pegue tudo isso que você pegou aqui agora, mergulha nisso aí, que seja uma tarde. Uma tarde bem usada com inteligência artificial gera muita, muita coisa. A gente está fazendo aqui, a gente fez aqui em uma hora e pouquinho, trabalho que antes eu levava semanas para fazer. Semanas para fazer. A gente fez aqui em uma hora e pouco. Então, é isso que está nas suas mãos agora. Cada vez está mais rápido, mais fácil, mas você tem que saber o que fazer. Tem que orientar do jeito certo. De 0 a 10, o quanto vocês gostaram, só para eu saber se foi bacana, se vocês curtiram. 1000, né? 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, show de bola. Massa demais. Vamos agora, então, para dúvidas, perguntas, orientações. Querem que eu olhe alguma coisa de vocês? Me falem um pouquinho para a gente poder fechar com chave de ouro esse nosso encontro aqui de hoje.